Imagine uma mansão de 800 milhões, mergulhada na escuridão total, uma tempestade rasgando a noite lá fora, e duas meninas de 6 anos caminhando descalças pelo corredor gelado, de mãos dadas, procurando algo que ninguém conseguiu dar a elas em 47 noites de terror. O pai bilionário, brilhante, poderoso, capaz de gerenciar impérios, completamente impotente diante do medo nas filhas. Os melhores médicos de São Paulo falharam. As técnicas mais modernas não funcionaram. E cada noite que passava era um degrau a mais para o abismo. Foi quando uma mulher simples, com mãos calejadas e um salário que não pagaria nem o lustro de cristal daquela casa, fez algo que nenhum especialista havia pensado. Ela não usou ciência, não usou dinheiro, não usou métodos revolucionários. Ela ajoelhou no chão frio, acendeu uma única vela e sussurrou algo tão simples, tão impossível, que mudou o destino daquela família para sempre. O que ela disse naquela noite? Por que funcionou quando tudo mais tinha fracassado? E como um gesto de uma empregada humilde, conseguiu quebrar as paredes que um bilionário havia construído ao redor do próprio coração. O que você está prestes a ouvir não é apenas sobre duas meninas que voltaram a dormir. É sobre a noite em que um pai precisou escolher entre manter as aparências ou finalmente abraçar suas filhas de verdade. É sobre o momento em que ele descobriu que tinha perdido não apenas a esposa, mas estava perdendo as filhas também, enquanto ainda estavam vivas. E é sobre uma mulher que arriscou tudo ao cruzar a linha invisível que separa ricos e pobres, patrões e empregados, dever e amor verdadeiro, porque tem coisas que dinheiro nenhum compra. E essa história vai te mostrar exatamente qual é o preço real de estar presente. Aperte o cinto, prepare o coração e não saia até o final, porque o que aconteceu naquela casa vai mexer com você de formas que você não esperava. Esta é a história das gêmeas que não dormiam, até que o impossível aconteceu. A mansão estava mergulhada em silêncio quando o primeiro trovão rasgou a noite. As luzes piscaram uma vez, duas, e então metade da casa mergulhou na penumbra. No corredor do segundo andar, duas meninas de 6 anos caminhavam descalças sobre o mármore frio, de mãos dadas, os olhos arregalados, refletindo o clarão distante da tempestade. Seus pijamas de seda pareciam fantasmas pálidos deslizando pela escuridão. Elas não choravam. Há semanas tinham aprendido que chorar não adiantava. Apenas caminhavam, noite após noite, procurando algo que não sabiam nomear. Foi quando a porta da cozinha de serviço se abriu com um rangido suave. Uma luz dourada e trêmula vazou pelo vão. Não a luz elétrica dos lustres de cristal, mas algo mais antigo, mais humano. A mulher que segurava a vela tinha mãos calejadas e cabelos presos num coque desfeito pelo cansaço do dia. Ela viu as meninas e não fez perguntas. Apenas se ajoelhou no chão frio na altura delas e sussurrou algo tão baixinho que o vento quase levou as palavras. O que ela disse? Porque aquilo funcionou quando tudo mais tinha fracassado. E como um gesto tão simples mudaria para sempre o destino daquela família. As gêmeas se aproximaram. A mulher abriu os braços. Não com a urgência de quem teme ser demitida, mas com a naturalidade de quem conhece a linguagem do medo infantil. Ela as envolveu com cuidado, como quem segura pássaros assustados, e começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar dos aplicativos pedagógicos que tocavam nos quartos delas. Era uma melodia torta, desafinada, cheia de pausas, onde a memória falhava. Mas tinha algo naquele som. Talvez a respiração da mulher, talvez o cheiro de sabão de coco que vinha de seu avental, que fez as meninas afundarem contra seu peito. A luz da vela dançava nas paredes, criando sombras que não assustavam mais.
A chuva continuava lá fora, mas dentro daquele abraço improvisado no corredor de serviço, o mundo havia encolhido até caber na palma de uma mão calejada. Pela primeira vez em 47 noites consecutivas, Sofia e Helena adormeceram antes das 3 da manhã. Se você já está sentindo algo diferente nesta história, deixe um like e se inscreva. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Diego Almeida tinha 39 anos e um patrimônio que os jornais financeiros estimavam em 800 milhões de reais. Ele havia construído sua fortuna desenvolvendo sistemas de inteligência artificial para gestão empresarial. Algoritmos que otimizavam desde cadeias de suprimento até análises de risco. Ele entendia de eficiência, entendia de lógica. Mas há 18 meses, desde que Laura morreu num acidente de carro, ao voltar de uma reunião de pais na escola, Diego descobriu que havia problemas que nenhum algoritmo podia resolver. As gêmeas tinham 4 anos quando perderam a mãe. Diego contratou os melhores psicólogos infantis de São Paulo, comprou livros sobre luto e parentalidade, reorganizou sua agenda para estar presente nos jantares. Mas algo fundamental havia se rompido e ele não sabia como consertar. As meninas haviam parado de dormir direito, acordavam gritando, vagavam pela casa como pequenos fantasmas. Os médicos receitaram melatonina, rotinas rígidas, técnicas de respiração. Nada funcionava por mais de 3 noites seguidas. A mansão em que viviam ficava num condomínio fechado em Alphaville. Tinha 6 suítes, piscina coberta e aquecida, cinema particular, adega climatizada e um jardim onde Laura havia tentado plantar ervas aromáticas nos últimos meses de vida. Agora, as ervas tinham morrido e o jardim era apenas grama aparada por jardineiros que vinham às terças e sextas, sempre no mesmo horário, sempre em silêncio. A casa cheirava a produtos de limpeza importados e ar-condicionado, regulado em 22 graus. As toalhas eram trocadas diariamente. Os lustres de cristal eram limpos uma vez por semana. Mas não havia cheiro de bolo assando. Não havia risadas ecoando pelos corredores. Não havia desenhos de giz de cera colados na geladeira sub-zero de aço escovado. Marlene Ferreira tinha 52 anos quando aceitou a vaga de empregada doméstica na casa dos Almeida. Ela havia criado 4 filhos sozinha, depois que o marido morreu num acidente de trabalho 20 anos antes. 2 estavam na faculdade agora, com bolsas que ela tinha conseguido enchendo fichas e enfrentando filas. Os outros 2 tinham terminado o ensino médio e trabalhavam. Um como auxiliar de cozinha, outro como atendente em loja. Marlene entendia de recomeços, entendia de noites em claro, entendia da diferença entre casa e lar. Nos primeiros dias, ela apenas observou. Notou que Diego falava com as filhas no mesmo tom que usava em videoconferências, gentil, mas distante, como se estivesse lendo um script de gerenciamento de pessoas. Notou que as gêmeas comiam em silêncio à mesa de jantar formal, sentadas em cadeiras altas demais para seus pés, usando talheres de prata que pesavam em suas mãos pequenas. Notou que os quartos delas eram impecáveis, com estantes organizadas por cor e tamanho, brinquedos que pareciam nunca ter sido tocados, camas que pareciam saídas de revista de decoração. E notou principalmente o medo. Sofia, a mais falante das duas, tinha desenvolvido um hábito de fazer perguntas sem parar quando escurecia. Pai, você vai sair hoje à noite? Pai, se faltar luz, o que a gente faz? Pai, onde você fica quando a gente está dormindo? Helena, mais quieta, desenhava obsessivamente a mesma imagem. Uma casa com janelas amarelas, fumaça saindo da chaminé, 4 figuras de mãos dadas na porta. Sempre 4, nunca 3. Marlene não tinha diploma de psicologia, não tinha lido livros sobre desenvolvimento infantil, mas tinha instinto e memória. Lembrava de quando seus próprios filhos tinham medo do escuro depois que o pai morreu. Lembrava do que funcionou: presença, ritual.
Previsibilidade do afeto. Na terceira semana, depois daquela noite em que as luzes piscaram e ela segurou as meninas no corredor, Marlene começou a fazer pequenas mudanças, nada que Diego pudesse objetar. Ela não mudou a estrutura da casa, não questionou regras, apenas ajustou o invisível. Começou a fazer o café da manhã delas na copa, não na cozinha principal. Deixava que elas se sentassem no balcão e mexessem a massa de panquecas enquanto ela separava frutas. Tia Marlene, por que você canta quando cozinha? Perguntou Sofia um dia, batendo a colher de pau contra a tigela com ritmo irregular. Porque comida feita com música sabe melhor, respondeu Marlene, sem sorrir nem dramatizar, apenas como quem diz uma verdade óbvia. Helena inclinou a cabeça, considerando. Minha mãe cantava? Marlene parou. Diego nunca falava de Laura na frente das meninas. As fotos dela estavam guardadas em caixas no depósito. O quarto dela havia sido transformado em escritório. Era como se apagar os vestígios pudesse apagar a dor. Sua mãe tinha uma voz bonita, disse Marlene, escolhendo as palavras com cuidado. Aposto que ela cantava muito para vocês. Helena voltou a desenhar no caderno de papel pardo que Marlene havia comprado, mas seus ombros estavam menos tensos. À tarde, Marlene começou a levá-las para o Jardim dos Fundos, aquele que Laura havia começado a cultivar. A terra estava dura, as ervas mortas. Vamos fazer uma horta de verdade, anunciou Marlene. Quem quer plantar tomate cereja? Sofia levantou a mão. Eu quero plantar flores, disse Helena baixinho. Flores amarelas como o sol. Elas cavaram juntas. Marlene não usou luvas. Deixou a terra escura manchar suas mãos e as meninas a imitaram, fascinadas pela textura úmida e fria. Por que a terra cheira assim? Perguntou Sofia, enfiando o nariz perto do buraco que estavam abrindo. Porque ela está viva, respondeu Marlene, cheia de coisas crescendo, esperando. Aos poucos, a rotina foi se transformando. Marlene passou a buscar as meninas na escola particular onde estudavam. Diego havia mudado os contratos, oficializando que ela seria responsável por esse trajeto. No caminho de volta, elas paravam numa padaria simples do bairro vizinho e comiam pão de queijo ainda quente. Marlene deixava que elas escolhessem um doce para dividir, mas sem contar para o pai, dizia Sofia, cúmplice. Ele diz que açúcar demais faz mal. Um docinho não mata ninguém, respondia Marlene, desde que a gente coma de verdade no almoço e no jantar. As refeições começaram a mudar também. Marlene não tinha autoridade para modificar o cardápio que a nutricionista havia prescrito, mas ela adicionava pequenos rituais. Pedia que as meninas ajudassem a pôr a mesa. Ensinava-as a dobrar guardanapos em formatos engraçados. Deixava que elas escolhessem a música de fundo. E descobriu que Helena adorava a bossa nova, enquanto Sofia preferia forró. Nos fins de tarde, enquanto esperavam Diego voltar do trabalho, elas se sentavam na sala de estar. Não a sala de visitas formal, mas um cantinho menor, com sofá de tecido macio e luz natural. Marlene lia histórias para elas. Não os livros pedagógicos da estante do quarto, mas contos populares que ela conhecia de memória. Histórias de onças malhadas e sapos encantados, de moças guerreiras e crianças espertas que enganavam o diabo. Sofia ria alto. Helena fazia perguntas sobre as partes que assustavam, querendo entender os detalhes, como se estudasse as regras do medo. E toda noite, antes de dormir, Marlene subia com elas. Não porque Diego pedisse, ele geralmente estava em videoconferências com o Vale do Silício até tarde, mas porque ela sabia que a transição para a cama era o momento mais difícil. Ela acendia um abajur de luz amarela baixa, não os spots de LED do teto. Verificava se as janelas estavam bem fechadas. Sofia tinha medo de que coisas entrassem.
colocava um copo d'água na mesinha de cabeceira de cada uma, e então sentava-se na beirada da cama e cantava. Sempre a mesma canção, aquela que ela havia cantado na noite do apagão. Uma canção que sua própria avó havia ensinado, sobre uma estrela que tomava conta das crianças enquanto elas dormiam. Uma estrela que nunca piscava nem se cansava. A letra era simples, quase boba, mas a melodia tinha algo hipnótico, e a voz de Marlene, grave, segura, sem afetação, construía uma ponte entre o medo e o sono. Nas primeiras noites, as meninas ainda acordavam, mas agora, quando acordavam, chamavam por Tia Marlene, em vez de vagar sozinhas pelos corredores. E Marlene vinha, sempre vinha. Às vezes bastava ela aparecer na porta, uma sombra reconhecível recortada contra a luz do corredor para que elas se acalmassem. Está tudo bem, ela dizia, e elas acreditavam. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois daquela primeira noite, que Marlene encontrou a caixa. Ela estava organizando o armário da lavanderia quando viu a caixa de papelão, marcada com a letra de Diego, L4. Curioso como ele não conseguia escrever o nome completo. Marlene hesitou. Não era sua intenção bisbilhotar. Mas a tampa estava entreaberta e ela viu a lombada de um caderno de capa dura, azul marinho. Abriu com cuidado. Dentro, encontrou fotos, um perfume pela metade, alguns DVDs caseiros e aquele caderno. Na primeira página, reconheceu a caligrafia feminina, caprichada, histórias para Sofia e Helena. Um dia, quando elas souberem ler. As páginas seguintes continham contos inventados, pequenas narrativas sobre 2 irmãs gêmeas que viviam aventuras. Uma história sobre encontrar um dragão bebê no jardim, outra sobre construir um foguete com caixas de papelão, outra sobre fazer as pazes depois de uma briga por causa de uma boneca. Laura havia escrito aquilo para as filhas, e Diego havia guardado tudo, como se enterrar os vestígios pudesse proteger as meninas da dor. Marlene fechou o caderno devagar e recolocou a tampa na caixa, mas algo dentro dela havia mudado. Ela entendeu então a dimensão do medo de Diego. Não era apenas o medo de que as filhas sofressem, mas o medo de sua própria dor, tão grande que ele precisava trancar até as memórias bonitas. Naquela noite, quando a previsão do tempo anunciou possibilidade de tempestade para o fim de semana, Marlene sentiu um aperto no peito. Ela sabia que as meninas tinham melhorado, mas ainda eram frágeis. E sabia que, se quisesse ajudá-las de verdade, precisaria fazer mais do que cantar e cozinhar. Precisaria ajudar Diego a enfrentar o que ele havia trancado. As gêmeas dormiram bem por 11 noites consecutivas. Diego notou. Ele não disse nada a princípio, como se comentar pudesse quebrar o encanto. Mas Marlene via o alívio em seus olhos quando ele as encontrava serenas pela manhã, acordando sozinhas, sem os olhos inchados de choro ou os lençóis revirados pela insônia. Na manhã de sábado, Diego desceu para o café da manhã mais cedo do que o habitual. Encontrou as 3 na copa. Marlene estava ensinando as meninas a fazer pão de queijo caseiro. Havia farinha espalhada no balcão, risos e um cheiro quente que ele não sentia na casa há anos. Pai! Sofia correu até ele, deixando pegadas de farinha no chão de porcelanato. Olha, a gente está fazendo pão de queijo. Quer ajudar? Diego olhou para Marlene, que limpava as mãos no avental, tentando ler sua expressão. Eubi tem uma videoconferência em meia hora, começou ele. Mas Helena, que raramente pedia algo, deixou escapar. Só uma bolinha, pai. Demora só 1 minutinho. Diego hesitou. Então, surpreendendo a si mesmo, arregaçou as mangas da camisa social e se aproximou da bancada. Só uma, avisou, mas havia algo suave em sua voz. Marlene colocou um pouco de massa em suas mãos. Ele amassou com cuidado excessivo, como se estivesse manipulando circuitos delicados. Sofia riu. Não é assim, pai. Você tem que amassar com vontade.
Ela pegou a mão dele e pressionou junto com a dela, moldando a massa numa esfera imperfeita. Por um instante, naquela copa iluminada pela luz da manhã, Diego sentiu algo afrouxar no peito. Ele olhou para as filhas, suas mãos pequenas trabalhando a massa, seus sorrisos espontâneos, e sentiu uma pontada de culpa tão forte que quase o derrubou. Quanto tempo fazia que ele não as via assim? Quanto tempo ele tinha passado gerenciando o luto em vez de simplesmente estar presente? Mas o momento foi interrompido pela campainha. Marlene limpou as mãos e foi atender. Voltou com uma expressão cautelosa. É a senhora Cristina, senhor Diego. Diz que não precisava avisar, que é da família. Diego fechou os olhos brevemente. Cristina era irmã de Laura, e desde o funeral ela havia se posicionado como uma espécie de guardiã da memória da irmã. Visitava raramente, mas sempre com julgamentos prontos sobre como Diego estava conduzindo a educação das sobrinhas. Tia Cris, Sofia largou a massa e correu para a sala. Helena ficou para trás, mais hesitante. Marlene olhou para Diego, que apenas assentiu, tenso, e seguiu para receber a cunhada. Cristina Monteiro era uma mulher de 45 anos, magra, com roupas de grife e uma postura que comunicava desaprovação antes mesmo que ela abrisse a boca. Ela beijou as sobrinhas com afeto genuíno, mas seu olhar percorreu a copa com reprovação visível. Que bagunça é essa? Vocês estão cozinhando? Seu tom sugeria que cozinhar fosse uma atividade imprópria. Estamos fazendo pão de queijo, tia, explicou Sofia radiante. A tia Marlene ensinou. Cristina finalmente reparou em Marlene, que estava parada perto da bancada, ainda de avental. A empregada deixa as meninas mexerem na massa? Ela não falava com Marlene, mas sobre ela, como se não estivesse ali. Elas estão aprendendo, disse Diego, mantendo a voz neutra. Faz parte da rotina delas. Rotina, repetiu Cristina com um sorriso frio. Diego, posso falar com você em particular? No escritório, Cristina não perdeu tempo. Você percebe como elas estão diferentes? Estão melhor, corrigiu Diego. Dormindo a noite toda, mais tranquilas. Pensei que você ficaria feliz. Feliz? Cristina cruzou os braços. Elas estão sendo criadas por uma empregada doméstica, Diego. Laura nunca teria permitido isso. Ela sempre foi tão cuidadosa com a educação delas, com a cultura, com as referências. E agora elas estão fazendo pãozinho na cozinha como... Ela não terminou a frase, mas a palavra pairou no ar. Pobres. Diego sentiu a raiva subir, mas se controlou. Cristina, as meninas estavam sofrendo, não dormiam há meses. E Marlene conseguiu algo que todos os especialistas que eu contratei não conseguiram. Elas estão começando a ser crianças de novo. Crianças, ecoou Cristina, amarga. Ou órfãs sendo manipuladas por alguém que viu uma oportunidade? Cuidado com o que diz. A voz de Diego ficou baixa, perigosa. Marlene não é assim. Diego, eu te conheço desde que começou a namorar minha irmã. Você é brilhante com negócios, mas ingênuo com pessoas. Essa mulher está criando um vínculo emocional com suas filhas e você está permitindo. O que vai acontecer quando ela pedir um aumento? Quando começar a achar que tem direitos sobre decisões da família? Você está confundindo as coisas. Ela é funcionária, não família. Diego não respondeu imediatamente. Parte dele sabia que Cristina estava apenas expressando medos que ele mesmo já havia tido. Mas outra parte, a parte que tinha visto as filhas dormirem em paz, que tinha visto sorrisos genuínos voltarem aos rostos delas, rejeitava cada palavra. Eu vou tomar conta das minhas filhas do jeito que eu achar melhor, disse ele finalmente. E se isso incomoda você, talvez suas visitas devam ser mais espaçadas. Cristina ficou pálida. Laura se reviraria no túmulo. Ela pegou a bolsa e saiu, batendo a porta. Mas o veneno já tinha sido plantado. Naquela noite, Diego jantou com as meninas na sala de jantar formal, não na copa. Pediu que Marlene servisse, mantendo a distância profissional que ele havia abandonado nas últimas semanas.
As meninas perceberam a mudança. Sofia tentou puxar assunto, mas ele respondia com monossílabos, distraído. Helena apenas olhava para o prato, empurrando a comida com o garfo. Nos dias seguintes, Diego recuou. Voltou a sair cedo e chegar tarde. As videoconferências se multiplicaram. Ou talvez ele apenas tivesse deixado que elas se multiplicassem, uma desculpa aceitável para evitar aquele desconforto que Cristina havia instalado em seu peito. Ele cumprimentava Marlene com educação distante. Não descia mais para a copa de manhã. Não perguntava sobre a horta. As meninas sentiram. Sofia voltou a fazer perguntas ansiosas. Pai, você está bravo com a gente? Pai, a tia Marlene vai embora? Helena parou de desenhar casas com 4 figuras e voltou aos desenhos antigos. Apenas 3, pequenas, sem janelas acesas. Marlene não disse nada, mas seu coração doía. Ela entendia o que estava acontecendo. Já tinha visto isso antes em outras casas, com outras famílias. O medo da desigualdade, o medo de que o afeto atravessasse as fronteiras de classe e expusesse as fragilidades de quem tinha tudo, menos o que realmente importava. Ela pensou em ir embora. Seria mais fácil para todos. Mas então lembrava da forma como Helena segurava sua mão ao atravessar a rua. Lembrava de Sofia pedindo mais uma história, tia, só mais uma, e não conseguia abandoná-las. Foi quando a previsão do tempo confirmou. Tempestade severa para quinta-feira à noite. Possibilidade de queda de energia. Ventos fortes. Marlene sentiu o estômago apertar. As meninas estavam melhores, mas ainda frágeis. E agora, com Diego se afastando, elas estavam regredindo. Ela viu nos olhos delas o medo voltando, devagar, como água subindo. Na quarta-feira à noite, Marlene tomou uma decisão. Foi até o depósito, onde sabia que Diego guardava as coisas de Laura. Encontrou a caixa. Abriu. Pegou o caderno azul marinho. Por um longo momento, apenas segurou o caderno contra o peito, sentindo o peso dele. Então subiu até o quarto das meninas. Tia Marlene trouxe uma coisa especial hoje, disse ela, sentando-se entre as 2 camas. Sofia e Helena se aproximaram curiosas. O que é? Perguntou Sofia. Marlene abriu o caderno na primeira página. São histórias que sua mãe escreveu para vocês, quando vocês eram muito pequenininhas. Ela queria que vocês lessem quando crescessem, mas eu acho que agora é uma boa hora. Helena arregalou os olhos. Da mamãe? Sua voz era apenas um sussurro. Marlene assentiu. Posso ler uma para vocês? As 2 acenaram, mudas. Marlene começou a ler a história do dragão bebê no jardim. A caligrafia de Laura era bonita. As frases eram engraçadas, cheias de detalhes bobos que só uma mãe incluiria. Sofia riu em algumas partes. Helena ficou em silêncio, mas lágrimas escorriam por seu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, como se uma porta há muito trancada finalmente tivesse se aberto. Quando Marlene terminou, Helena perguntou, ela gostava da gente? Marlene sentiu a garganta apertar. Mais do que tudo no mundo, meu amor. Mais do que tudo. Então por que ela foi embora? A voz de Helena tremia. Ela não escolheu ir embora, disse Marlene, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes coisas ruins acontecem e a gente não pode controlar. Mas o amor que ela sentia por vocês não foi embora. Está aqui. Ela apontou para o caderno. Está em vocês. E está nos que ainda ficaram e cuidam de vocês. Sofia limpou os olhos com as costas da mão. O pai também sente nossa falta? A pergunta era estranha, mas Marlene entendeu. Seu pai ama vocês mais do que consegue dizer. Às vezes os adultos ficam tão assustados com a tristeza que esquecem como mostrar o amor. Mas ele está aqui, e ele precisa de vocês tanto quanto vocês precisam dele. Naquela noite, as meninas dormiram abraçadas ao caderno. E Marlene soube que a tempestade que se aproximava não era apenas a do tempo. A tempestade chegou na quinta-feira, exatamente como previsto.
Diego estava numa reunião virtual com investidores japoneses quando o vento começou a uivar ao redor da mansão. Ele viu, pela janela do escritório, as árvores do jardim se curvando sob a força das rajadas. A chuva não caía. Era arremessada contra os vidros, tambores furiosos exigindo entrada. Eram 8:30 da noite. As meninas deveriam estar jantando. Ele pensou em descer, mas um dos investidores estava apresentando gráficos de projeção trimestral. Diego forçou sua atenção de volta à tela. Então as luzes piscaram. Uma vez, duas, e na terceira, metade da casa mergulhou no escuro. O gerador de emergência deveria ter acionado, mas algo falhou. Diego ouviu do andar de baixo um grito agudo. Sofia! Ele desligou a reunião sem se despedir e desceu as escadas correndo. A lanterna do celular iluminava apenas fragmentos. O corrimão, seus próprios pés, o retrato emoldurado na parede. No térreo, a escuridão era quase sólida. Sofia, Helena, ele gritou, pai! A voz de Sofia vinha da copa. Ele seguiu o som e encontrou as três. Marlene estava ajoelhada no chão, as meninas agarradas a ela, as três iluminadas apenas pela tela de um celular velho que Marlene tinha colocado no balcão. O quadro de luz desarmou, explicou Marlene, com a voz calma, embora Diego notasse a tensão em seus ombros. O gerador não ligou, mas está tudo bem, nós estamos bem. Mas não estavam. Sofia tremia. Helena estava pálida, os lábios apertados numa linha fina. Diego se aproximou. Meninas, pai está aqui. Está tudo bem? Não está, gritou Sofia, e pela primeira vez em meses ela deixou a raiva transbordar. Você não está aqui, você nunca está aqui, e agora está escuro e a casa está caindo e você vai embora de novo. As palavras atingiram Diego como um soco. Ele se ajoelhou na frente delas, tentando tocá-las, mas Sofia recuou. Helena apenas chorava em silêncio. O tipo de choro que parte o coração porque não faz som. Eu não vou embora, disse Diego, e sua voz tremeu. Eu prometo. Eu estou aqui. Mentira! Sofia estava quase gritando agora. Você foi embora quando a mamãe morreu, você parou de olhar para a gente, você guarda as coisas dela e finge que ela nunca existiu e agora você está mandando a tia Marlene embora também. Não estou mandando ninguém embora. Diego tentou argumentar, mas as palavras soavam ocas até para ele. Está sim, disse Helena, e sua voz, tão raramente usada para contradizer, cortou fundo. Você parou de tomar café com a gente. Parou de perguntar da horta. Você olha para a tia Marlene como se ela fosse invisível. E a gente sabe por quê. É porque a tia Cris falou que a gente não devia gostar dela. Mas a gente gosta e você não deixa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva. Diego sentiu algo rachar dentro do peito. Aquele muro que ele havia construído tão cuidadosamente nos últimos 18 meses. Feito de trabalho e controle e negação. Eu tenho tanto medo, ele sussurrou, e as palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las. Tanto medo de perder vocês também, de fazer errado, de não ser suficiente. Marlene, que havia ficado em silêncio até então, falou suavemente. Senhor Diego, posso dizer uma coisa? Ele assentiu, incapaz de falar. As meninas não precisam que o senhor seja perfeito. Elas precisam que o senhor esteja presente. A dor de perder a mãe delas nunca vai embora completamente. Mas a dor piora quando elas sentem que perderam o pai também, mesmo ele estando vivo. Eu não sei como fazer isso, admitiu Diego, e havia uma quebra em sua voz. Como estar presente quando cada cômodo desta casa me lembra dela? Como olhar para as meninas sem ver o rosto de Laura? Como não sentir que estou falhando a cada segundo? O senhor não tem que fazer sozinho, disse Marlene. Ninguém disse que tinha que ser sozinho. E então, num gesto que ninguém esperava, Marlene estendeu a mão para Diego. Não com pena, mas com solidariedade. A mão de alguém que conhecia perdas, que tinha sobrevivido a elas, que sabia que a única forma de atravessar a escuridão era com companhia. Diego olhou para aquela mão calejada, estendida para ele na penumbra,
E algo dentro dele cedeu completamente. Ele a segurou. E então, pela primeira vez desde o funeral, Diego Almeida chorou na frente das filhas. Não foi um choro contido. Foi o tipo de choro que vem de um lugar muito fundo, acumulado, fermentado em silêncio por meses. Seus ombros tremiam. Ele cobriu o rosto com a mão livre, envergonhado, mas incapaz de parar. Ela faz tanta falta, ele conseguiu dizer entre soluços. Todo dia, toda hora. E eu não sei como contar isso para vocês sem fazer vocês sofrerem mais. Sofia e Helena se entreolharam. Então, num movimento simultâneo que só gêmeas conseguem fazer sem combinar, elas se soltaram de Marlene e se jogaram nos braços do pai. O abraço foi desajeitado, apertado demais, molhado de lágrimas de todos os lados. Mas foi real. Pela primeira vez em 18 meses, os três choraram juntos. A mamãe faz falta pra gente também, disse Sofia, a voz abafada contra o ombro do pai. Toda hora. A gente fica com medo de esquecer o cheiro dela, o jeito que ela ria, as músicas que ela cantava. A gente não vai esquecer, disse Helena com uma certeza que surpreendeu a todos, porque a tia Marlene achou um caderno que a mamãe escreveu, com histórias para a gente, e tem a voz dela ali, tem o jeito dela. Diego levantou a cabeça confuso. Caderno? Marlene, ainda ajoelhada, explicou com cuidado. Eu encontrei na caixa do depósito, senhor Diego, um caderno que a senhora Laura tinha escrito com histórias para as meninas. Eu achei que elas precisavam ouvir a voz da mãe delas. Mesmo que fosse só através das palavras. Espero não ter passado dos limites. Diego ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então disse com a voz rouca: eu tranquei tudo porque pensei que seria mais fácil, que se a gente não falasse dela, não dói tanto. Mas eu estava errado, não estava? Estava só fazendo todo mundo fingir que ela nunca existiu. E isso é pior, é muito pior. A gente pode falar dela, disse Helena, limpando o nariz com as costas da mão. Pode lembrar das coisas boas. A tia Marlene disse que o amor não vai embora só porque a pessoa não está mais aqui. Diego olhou para Marlene e pela primeira vez realmente a viu. Não como funcionária, não como presença útil, mas como a mulher que tinha segurado suas filhas quando ele não conseguia, que tinha cantado para elas quando ele ficava mudo, que tinha trazido de volta não apenas o sono, mas a possibilidade de alegria. Obrigado, ele disse, e as duas palavras carregavam o peso de tudo que ele não sabia expressar. Marlene apenas assentiu, os olhos marejados. A luz voltou de repente, num clarão que fez todos piscarem. O gerador finalmente tinha acionado, mas ninguém se moveu. Eles ficaram ali no chão da copa, as quatro figuras que Helena sempre desenhava, finalmente juntas. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Pai, a gente pode ver o caderno? Junto com você? Diego engoliu em seco. Pode. Podemos ler todas as histórias, juntos. E a gente pode ver as fotos da mamãe também? Perguntou Helena com aquela coragem nova que ela estava aprendendo. Quero lembrar do rosto dela direito. Às vezes, quando eu fecho os olhos, ela fica meio embaçada. Diego sentiu a dor apertar de novo, mas dessa vez não fugiu dela. Sim, vamos tirar as fotos das caixas. Vamos colocar de volta na casa, onde deveriam estar. E a gente pode ir visitar ela? Continuou Helena. No lugar onde ela está? Diego entendeu o que ela queria dizer. No cemitério? Vocês querem ir? As duas acenaram. A gente quer contar para ela sobre a horta, explicou Sofia. E sobre como a gente aprendeu a fazer pão de queijo. E que a gente está dormindo melhor. A gente acha que ela ia gostar de saber. Diego teve que morder o lábio para não desabar de novo. Ela ia amar saber. Podemos ir sábado, levar flores. O que vocês acham? Flores amarelas, disse Helena. Como sol, porque ela gostava de sol. Flores amarelas, concordou Diego.
Marlene começou a se levantar, discretamente, sentindo que aquele era um momento da família. Mas Sofia segurou sua mão. A tia Marlene vai com a gente? Diego olhou para Marlene, olhou para as filhas e entendeu o que precisava fazer. Não por pressão, não por manipulação, mas porque era o certo, o verdadeiro. Marlene, ele disse, usando o nome dela sem o senhor ou a formalidade pela primeira vez, você já faz parte desta família. Se você quiser, se você aceitar, eu gostaria que você viesse e que continuasse vindo para tudo, não como empregada, como alguém que a gente ama. Marlene fechou os olhos, respirou fundo. Eu aceito, disse ela simplesmente. Mas eu continuo fazendo o pão de queijo e ensinando essas meninas a cozinhar e cuidando da horta, porque isso é quem eu sou. Não precisa mudar nome ou contrato. Só precisa saber que eu estou aqui porque quero, porque vocês são importantes para mim. Diego sorriu, um sorriso pequeno, ainda frágil, mas genuíno. Então está combinado. A tempestade continuou lá fora, mas dentro da copa, iluminada agora pela luz elétrica que tinha voltado, 4 pessoas começaram a reconstruir algo que havia se perdido. Não seria rápido, não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Naquela noite, quando as meninas finalmente foram para a cama, Diego subiu com elas, Marlene também. Os 3 se sentaram nas camas gêmeas e Diego abriu o caderno azul marinho. Vou ler uma história que a mamãe escreveu, ele anunciou, e sua voz tremeu apenas um pouco. Sobre 2 irmãs muito corajosas que construíram um foguete de caixas de papelão. Ele leu. Sua voz engasgou em algumas partes, especialmente nas frases que eram tão caracteristicamente Laura. O humor bobo, os detalhes maternais, o amor transbordando em cada palavra. Mas ele continuou. E quando terminou, Sofia perguntou, pai, a gente pode construir um foguete de verdade? De caixas? Diego olhou para Marlene, que sorriu. Acho que podemos arranjar algumas caixas, disse ela. O mercado sempre tem extras. Helena bocejou. Pai, você pode cantar? A música que a tia Marlene canta? Diego ficou tenso. Eu não sei cantar, filha. Nunca fui bom nisso. Não precisa ser bom, disse Marlene gentilmente. Só precisa ser verdadeiro. E então ela começou a cantar baixinho, a canção da estrela que nunca piscava. Diego ouviu, e na segunda estrofe, com a voz desafinada e insegura, ele a acompanhou. Marlene sorriu. As meninas fecharam os olhos. Pela primeira vez, desde que Laura morreu, Diego ficou na beirada da cama até que as filhas dormissem completamente. Observou a respiração delas se acalmando, os rosinhos relaxando, as mãos se soltando. E sentiu algo que tinha esquecido que era possível sentir: paz. Quando saíram do quarto, no corredor escuro, Diego segurou o braço de Marlene. Cristina estava errada, ele disse. Sobre você, sobre tudo. Você não está tentando tomar nenhum lugar. Você está nos ajudando a encontrar o nosso lugar de novo. Eu sei que a senhora Cristina só estava preocupada, disse Marlene, generosa como sempre. Às vezes o medo faz a gente falar coisas duras. Ainda assim, insistiu Diego, eu deveria ter defendido você, deveria ter confiado no que eu estava vendo. Minhas filhas estavam se curando e eu deixei que o medo de outras pessoas me fizesse duvidar disso. O senhor está aprendendo, disse Marlene. É tudo que a gente pode fazer. Aprender e tentar de novo. Diego assentiu. E então, porque ainda havia uma coisa que precisava ser dita, acrescentou. Amanhã vou falar com meu advogado. Quero formalizar tudo. Seu salário vai aumentar, com todos os benefícios, registro completo, tudo certinho. Não porque você é empregada, mas porque você merece segurança e porque eu preciso que você saiba que pode contar comigo também. Marlene sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas apertou a mão dele de volta. Obrigada.
Isso significa muito. É o mínimo, disse Diego, o mínimo. As semanas seguintes trouxeram mudanças que, para quem observasse de fora, poderiam parecer sutis, mas para quem vivia dentro da mansão dos Almeida, eram sísmicas. Diego começou a sair do trabalho às 5 da tarde. Não sempre, não todos os dias, mas 3, 4 vezes por semana. Uma transformação radical para alguém que costumava trabalhar até às 10. Ele reorganizou reuniões, delegou projetos e descobriu, para sua surpresa, que o mundo não desabava quando ele priorizava as filhas. Pelo contrário, sua equipe comentou que ele estava mais focado, mais presente nas decisões importantes. As refeições mudaram de cenário. A sala de jantar formal foi aberta apenas para visitas. No dia a dia, eles jantavam na copa. A mesa pequena, redonda, onde todos se viam. Marlene cozinhava, mas Diego tinha começado a ajudar. Ele não era bom. Cortava os legumes em tamanhos irregulares e sempre esquecia de baixar o fogo. Mas as meninas riam de seus erros e o ensinavam com paciência exagerada. Pai, você está queimando de novo, Sofia apontava segurando o nariz. Como alguém que inventou computadores tão inteligentes não consegue fazer arroz? Eu não inventei computadores, Diego corrigia rindo. E arroz é mais complicado do que algoritmo, aparentemente. A horta tinha crescido. Os tomates cereja começaram a dar frutos pequenos e vermelhos. As flores amarelas que Helena plantou tinham brotado, talos finos balançando na brisa. Eles criaram um ritual. Todo sábado de manhã, os 4 iam para o jardim. Diego cavava. Descobriu que gostava da sensação de terra nas mãos, da simplicidade física do trabalho. As meninas plantavam e regavam. Marlene supervisionava, ensinando sobre estações, pragas, paciência. Por que essa plantinha está morrendo, tia Marlene? Helena perguntou um dia, apontando para uma muda de manjericão que amarelava. Às vezes as plantas não vingam, explicou Marlene. A gente faz tudo certo, mas elas não se adaptam. É triste, mas faz parte. O importante é não desistir. A gente planta de novo. Diego ouviu aquilo e entendeu que não estavam falando apenas de plantas. O caderno de Laura se tornou parte da rotina noturna. Eles liam uma história por semana, devagar, saboreando, fazendo pausas para comentar. Algumas histórias faziam rir, outras faziam chorar, mas todas traziam Laura de volta de uma forma gentil, não como um fantasma que assustava, mas como uma presença amorosa que continuava cuidando. A mamãe era engraçada, Sofia comentou um dia, depois que Diego leu uma história sobre 2 irmãs que tentavam esconder um sapo dentro de casa. Eu tinha esquecido que ela era tão engraçada. Ela era, concordou Diego, os olhos marejados. Ria de tudo, principalmente de mim. Por quê? Quis saber Helena. Porque eu era muito sério. Ela dizia que eu precisava desacelerar, aproveitar mais. E ela estava certa. Ela estava sempre certa. As fotos de Laura voltaram para a casa. Diego e as meninas passaram um domingo inteiro escolhendo quais emoldurar. Colocaram uma na sala de estar. Laura no jardim, sorrindo, com terra nas mãos. Outra no corredor. Laura com as gêmeas bebês, uma em cada braço, olhos fechados de exaustão e felicidade. E uma última, a pedido de Helena, no quarto das meninas. Laura lendo um livro, de óculos, pés descalços, totalmente absorta. Assim a gente lembra dela toda vez que acordar, explicou Helena. E não fica assustador, fica aconchegante. No sábado seguinte, foram ao cemitério. Levaram flores amarelas, como Helena tinha pedido. O túmulo era simples, apenas uma lápide de mármore com nome e datas. Diego tinha evitado aquele lugar desde o enterro, mas agora, com as meninas ao lado e Marlene um passo atrás, ele conseguiu respirar. Sofia falou primeiro. Oi, mãe, a gente está aqui. Trouxemos flores que a Helena plantou. Elas ficaram bonitas. Você ia gostar. Helena se ajoelhou e colocou as flores no vaso. Mãe,
A gente leu suas histórias. Todas. Foram as melhores histórias do mundo. A gente fez até um foguete de caixas, igual você escreveu. Ele não voou, mas foi divertido. Diego engoliu em seco. Laura, eu sinto muito por ter trancado suas coisas, por ter tentado fingir que você não estava mais conosco. Eu achei que estava protegendo as meninas, mas estava só machucando todo mundo. As meninas estão bem agora. Elas dormem, elas riem. E eu estou aprendendo a ser o pai que você sempre quis que eu fosse. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Marlene rezou baixinho, uma reza simples, de agradecimento e proteção. Quando saíram, Sofia perguntou: "Pai, você acha que a mãe ouviu?" "Acho", respondeu Diego. "De alguma forma, acho que sim." A questão de Cristina se resolveu num almoço tenso 2 semanas depois. Ela apareceu sem avisar, algo que tinha se tornado seu padrão. Mas dessa vez, encontrou uma casa diferente. Havia desenhos colados na geladeira, cheiro de bolo assando, risadas vindo da copa. Diego a recebeu na sala. "Cristina, precisamos conversar." "Eu também preciso me desculpar." Ela o interrompeu, surpreendendo-o. "Eu vi as fotos de Laura no corredor e eu percebi que estava sendo injusta. Com você, com as meninas, com Marlene." "Estava", confirmou Diego, sem suavizar. "Você questionou a única pessoa que conseguiu trazer alegria de volta para minhas filhas. E por quê? Porque ela não vem do mesmo mundo que a gente. Porque não tem diploma universitário." Laura odiaria esse tipo de pensamento. Cristina baixou os olhos. "Eu sei, é que você seguir em frente parecia uma traição, como se você estivesse substituindo minha irmã." "Ninguém está substituindo Laura", disse Diego firme. "Marlene não está aqui para ser mãe das meninas. Ela está aqui para ser quem ela é. Alguém que cuida, que ama, que está presente. E se isso incomoda você, então você precisa decidir se quer fazer parte da vida das suas sobrinhas ou não. Porque eu não vou mais tolerar julgamentos sobre quem faz parte desta família." Cristina ficou em silêncio. Então, lentamente, assentiu. "Você está certo. E eu peço desculpas. Posso falar com Marlene?" Diego chamou Marlene. Ela veio, secando as mãos no avental cautelosa. Cristina levantou-se. "Eu te devo um pedido de desculpas. Eu disse coisas horríveis. Fiz julgamentos que não tinha direito de fazer. As meninas estão claramente melhores, e isso é por sua causa. Obrigada. Por cuidar delas, por não desistir, mesmo quando eu fui tão..." "Não precisa terminar a frase", disse Marlene com sua gentileza característica. "O medo faz a gente agir de formas estranhas. E eu entendo. A senhora amava sua irmã e quer proteger as sobrinhas. É bonito. Só estava saindo torto." "Ainda assim", insistiu Cristina, "eu estava errada e vou fazer melhor." E fez. Nas visitas seguintes, Cristina chegou com menos armadura. Sentou-se na copa. Comeu pão de queijo feito pelas sobrinhas. Até ajudou na horta um dia, sujando as calças caras de alfaiataria com terra molhada. As gêmeas floresceram. Sofia voltou a ser curiosa, expansiva, cheia de perguntas sobre tudo. Helena descobriu que gostava de desenhar não apenas casas, mas paisagens inteiras, jardins, céus, famílias abraçadas sob árvores floridas. Elas dormiam a noite toda, acordavam descansadas, brincavam com a intensidade de crianças que não carregam medo nas costas. Uma noite, enquanto Diego fechava o quarto delas depois de ler uma história, Helena o chamou. "Pai?" "Sim, meu amor. A gente está feliz de novo, não triste como antes. É estranho. Às vezes eu me sinto culpada." Diego voltou e se sentou na cama dela. "Por quê?" "Porque a mamãe não está aqui e a gente está feliz sem ela. Parece errado." Diego respirou fundo. Marlene havia lhe ensinado a não fugir dessas perguntas difíceis. "Helena, sua mãe ia querer que vocês fossem felizes. Mais do que qualquer coisa, ela não ia querer que vocês ficassem tristes para sempre por causa dela. Sentir falta dela e ser feliz podem existir ao mesmo tempo. Não é um
ou outro. Tem certeza? Absoluta. Sofia se virou na cama dela. Pai, para sempre e sempre? Era a frase que Marlene tinha ensinado a elas, uma forma de selar promessas importantes. Diego sorriu. Para sempre e sempre. 2 anos depois, a mansão dos Almeida parecia a mesma por fora. A fachada imponente, o jardim perfeitamente cuidado, o portão eletrônico. Mas por dentro, tudo tinha mudado. A copa virou o coração da casa. Era ali que aconteciam as manhãs. Diego tomando café enquanto lia notícias no tablet, as gêmeas terminando lição de casa antes da escola, Marlene preparando o almoço e cantarolando músicas do rádio. Havia manchas de suco na mesa de madeira, desenhos colados nas paredes. Um calendário cheio de anotações. Dentista Sofia, apresentação Escola Helena, jantar com Cristina, horta sábado. A horta tinha se expandido. Agora ocupava quase metade do jardim dos fundos. Tinham plantado não apenas tomates e flores, mas também pimentões, morangos, ervas aromáticas. Diego tinha construído com as meninas uma pequena estufa usando madeira reciclada e plástico transparente. Não era bonita, mas funcionava. E mais importante, eles tinham feito juntos aos sábados, com Marlene supervisionando e trazendo limonada. O quarto das gêmeas tinha mudado também. Agora as paredes eram cobertas de fotos, desenhos, mensagens. Uma estante inteira dedicada aos cadernos. O da mãe, no lugar de honra, e ao lado dele outros que as meninas tinham começado a escrever. Histórias das irmãs Almeida, dizia a capa de um deles, com a letra caprichada de Helena. Dentro, aventuras inventadas pelas duas, algumas ilustradas, outras apenas escritas, todas cheias de vida. Sofia, agora com 8 anos, tinha se tornado uma tagarela incansável. Na escola, era conhecida por fazer 1000 perguntas e nunca aceitar porque sim como resposta. Tinha herdado o raciocínio lógico do pai e a curiosidade irrequieta da mãe. Helena, mais introspectiva, tinha descoberto talento para a arte. Seus desenhos cobriam as paredes não apenas do quarto, mas de vários cômodos da casa. Diego tinha emoldurado alguns e colocado no escritório. Elas dormiam bem, todas as noites. Tinham um ritual que nunca quebravam. Depois de escovar os dentes e vestir o pijama, chamavam o pai e Marlene. Os 4 se sentavam nas camas gêmeas. Às vezes liam histórias do caderno da mãe. Às vezes inventavam histórias novas, sempre terminavam com a canção. Aquela da estrela que nunca piscava, cantada pelos 4, cada um desafinando num tom diferente, mas juntos. Pai, quando eu crescer, eu vou escrever histórias igual à mãe, Helena anunciou um dia, mas vou colocar você nelas também, e a tia Marlene. Eu vou aparecer? Perguntou Marlene sorrindo. Claro, você é importante, você salvou a gente. Não salvei ninguém, meu amor, corrigiu Marlene. Vocês se salvaram sozinhas. Eu só segurei a mão de vocês enquanto atravessavam. Diego tinha mudado talvez mais do que qualquer um. Ainda era CEO, ainda geria uma empresa bilionária, ainda participava de reuniões internacionais, mas agora tinha limites. Não trabalhava depois das 7 da noite. Não viajava mais de 3 dias seguidos. Tinha aprendido a delegar, a confiar, a entender que sua presença em casa valia mais do que qualquer contrato. Marlene continuava sendo Marlene. Trabalhava porque gostava, cuidava porque era sua natureza. Mas agora tinha seu próprio quarto na casa, um espaço que Diego tinha insistido em reformar. Tinha a carteira assinada, benefícios completos e, mais importante, tinha voz nas decisões da família. Quando discutiam sobre a escola das meninas, sobre férias, sobre qualquer assunto importante, Diego perguntava a opinião dela e ouvia. A família tinha se expandido de formas inesperadas. Os filhos de Marlene vinham para o almoço de domingo às vezes. As gêmeas adoravam os primos postiços, como Sofia os chamava. Cristina tinha se tornado presença regular, menos crítica, mais participativa. Até tinha começado a ajudar Marlene
a ensinar as meninas a cozinhar pratos que Laura costumava fazer. Uma tarde de sábado, 2 anos e 3 meses após aquela noite de tempestade, eles foram novamente ao cemitério. Levaram flores amarelas, como sempre, mas dessa vez levaram também fotos. Mãe, olha! Sofia colocou uma foto no túmulo. É a horta. Ficou gigante. Tem até morango. Você ia amar. Helena colocou outra. E esse é o foguete que a gente fez. Melhor que o primeiro. Esse quase voou. Diego colocou a última. Essa é a gente. Todos juntos, no aniversário das meninas. 6 velas no bolo. Elas estão felizes, Laura. E eu também, pela primeira vez em muito tempo, eu também estou. Marlene ficou um pouco afastada, respeitando o momento da família. Mas Helena a chamou. Tia Marlene, vem. Você também faz parte. Marlene se aproximou. Ficaram os 4 ali, em círculo, ao redor daquela lápide de mármore. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A senhora fez uma coisa incrível, dona Laura, disse Marlene, falando diretamente com a lápide como se Laura pudesse ouvi-la. Deixou tanto amor nessas meninas, nesse homem, que mesmo com a senhora longe, esse amor continua crescendo, continua alimentando a gente. E eu prometo que vou continuar cuidando deles, do jeito que sei, do jeito que posso. Com respeito, com carinho, para sempre e sempre. Completaram as gêmeas juntas, a voz firme. Diego segurou a mão das filhas. Marlene colocou a mão no ombro dele. E ali, naquele cemitério silencioso, sob o céu de fim de tarde, uma família, estranha, remendada, improvável, se reconheceu completa. A caminho de casa, Sofia perguntou: Pai, qual é a coisa mais importante do mundo? Diego pensou. Há 2 anos, teria respondido trabalho, ou sucesso, ou segurança financeira. Mas agora sabia a resposta verdadeira. Tempo, disse ele. Tempo com quem a gente ama. Presença, estar aqui de verdade, não só de corpo. E amor, acrescentou Helena. Amor que não tem medo. E pão de queijo, completou Sofia, fazendo todos rirem. Definitivamente pão de queijo. Marlene riu também, aquela risada baixa e calorosa que tinha se tornado trilha sonora da casa. Então amanhã a gente faz 2 fornos, prometeu. Um para comer, outro para o coração. Quando chegaram em casa, a luz do entardecer entrava pelas janelas da copa, dourada e suave. Diego colocou música, bossa nova, a favorita de Helena. Marlene começou a preparar o jantar. As gêmeas colocaram a mesa, escolhendo guardanapos coloridos e fazendo dobraduras estranhas que chamavam de cisnes, mas pareciam mais com aviões amassados. E ali, naquela rotina simples, naqueles gestos cotidianos, estava a maior riqueza que qualquer um deles poderia ter pedido. A presença uns dos outros, a certeza de serem amados, a segurança de que não estavam mais sozinhos na escuridão. As gêmeas do bilionário dormiam bem agora, todas as noites, sem medo, sem terror, abraçadas aos travesseiros, com a luz do corredor acesa do jeito que gostavam, sabendo que se acordassem, não estariam sozinhas. O pai estava ali, Marlene estava ali. E, de alguma forma, nas histórias e nas memórias, a mãe também estava. E isso, descobriram todos, era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. E me conta, qual é o ritual de sono ou de acolhimento na sua família? Aquela coisa simples que faz todo mundo se sentir seguro e amado. Compartilhe nos comentários. Adoraríamos saber. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Porque no fim é sobre isso. A maior riqueza não está em contas bancárias, mas nos abraços antes de dormir, nas canções desafinadas, no tempo que a gente escolhe passar juntos. Para sempre e sempre. Até o próximo vídeo.